Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel 15. Diz assim, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15. Eu vou começar no versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia no Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupas, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul às cidades de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avia até chegar a Sur, que estava defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil, desprezível, destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir, ele não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e este levantou para si um monumento, e, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, escutei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Samuel ao Saul: pelo contrário, dê ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, o rei de Amaleque, os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou de despojo ovelhas e bois, o melhor do designado destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei.
Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, por essa boa palavra. Espírito Santo, fala nessa noite aos nossos corações da mesma forma como tu tens falado desde o início deste culto. Este é o lugar em que Deus habita. Senhor, nós te entronizamos neste momento. Tira toda a dispersão, toda a falta de atenção. Em nome de Jesus, tudo que não provém de ti, que seja lançado por terra agora. A primazia é da tua palavra. O desejo é ter a tua presença. Nós erguemos um trono a ti. E o sacrifício somos nós mesmos nessa noite. A Deus toda a honra, toda a glória. Ao Senhor Jesus seja dado todo o louvor. Muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto aqui é muito claro. Você deve ter ouvido esse texto várias vezes. Mas esse texto ele é muito conhecido por essa pequena frase, o pequeno fragmento da frase do texto principal, que é: obedecer é melhor do que sacrificar. A Bíblia fala de um rei chamado Saul. E é interessante lembrar para você que Saul foi o rei que Deus permitiu, mas não foi o rei que Deus escolheu. Você sabe que existe a vontade permissiva e a vontade soberana de Deus. E tudo começa quando o povo, ao olhar a redondeza, ao olhar os outros povos, ao enxergar as nações inimigas, tiveram o desejo do status que as nações tinham por ter um rei. Israel era julgado por juízes. Você lembra disso? Samuel era um deles. Profeta, juiz. E a Bíblia fala que o próprio Samuel ficou entristecido. Porque Samuel era o líder daquele povo. Ele fica entristecido, e o próprio Deus fala: meu filho, fica calmo. Não te entristeça teu coração. Este povo não rejeitou você, ele rejeitou a mim. Olha só, o próprio Deus falando isso. E Deus entregou o povo à sorte da sua própria escolha. Irmãos, às vezes Deus permite que coisas aconteçam, porque Ele lá atrás nos entregou a sorte das nossas próprias escolhas, a sorte das nossas próprias decisões, tomadas no momento errado, tomadas no momento de euforia, tomadas no momento até de angústia, tomadas no momento em que a gente fez tudo, mas esqueceu de um pequeno detalhe de buscar a orientação divina. Se o povo perguntasse para Deus: Senhor, qual é a tua vontade para esta nação? Saul não tinha subido ao trono, pelo simples fato de que Deus não queria. Se o projeto de Deus fosse ter reis desde o início havia sido constituído um reinado sobre aquela nação, mas não era essa a ideia. Mas a vontade soberana de Deus deu lugar à sua vontade permissiva, e que Ele mesmo tem autoridade e poder para exercer essa vontade permissiva. E Ele fala: então é este o que o povo quer, é este homem. Tanto é que no paradoxo, quando Samuel, mesmo Samuel que trata com Saul, vai ungir o segundo rei de Israel, a Bíblia fala que ele segue o padrão de Saul, ele segue a mesma estrutura de Saul. Ele busca alguém jovial, alguém forte, alguém atlético, alguém com cara de guerreiro, alguém com cara de rei, alguém com estatura de rei, mas tinha cara de rei, tinha jeito de rei, mas não era escolhido rei por Deus. E Samuel vai, e Deus fala: calma, você não está vendo o homem como eu vejo de maneira diferente. Pela maneira como os outros viram Saul, é que a coisa aconteceu como aconteceu. E Saul tinha todos os problemas: egocêntrico, uma pessoa temerária, alguém cheio de traumas, de medos, de receios. Teve medo do próprio garoto chamado Davi. Primeiro ele oferece um prêmio para quem derrubar Golias. E quando ele olha para Davi,
Primeiro, não acredita em Davi, nem ele, nem ninguém que estava ali. E quando Davi ele se mostra quem ele era, eu imagino o processo de seleção que Davi passou na vida, como poucos de nós passamos. Sabe, talvez você possa dizer assim: olha, eu passei no processo seletivo da minha vida, eu tive que conquistar tanta coisa, eu tive que passar em tanta prova para a faculdade, prova para concurso, prova para questão disso, para aquilo outro. Mas, meu irmão, se você analisar bem, Davi já nasceu sendo provado. Primeiro ele foi provado em casa, e ninguém da família dele dava crédito a quem ele poderia ser, mas Deus já sabia quem ele era, quem ele seria, e já o tinha escolhido para ser rei. Cuidado com as aparências, porque os próprios irmãos tinham um rei em casa e não conseguiram enxergar isso. Talvez que você tem em casa seja extremamente precioso e você ainda não conseguiu enxergar aquilo precioso que você tem, aquilo especial que você tem. E esse ter em casa pode ser a sua própria vida, a sua própria família, as coisas que Deus te deu, e você está esperando Deus mandar de fora, você está esperando Deus fazer alguma coisa igual fez com a vida dos outros, mas Deus quer usar você na sua condição, no seu jeito, na sua forma. Vai nessa tua força, igual com Josué, com Gideão. Vai nessa tua força, eu sou contigo. Se eu sou contigo, não precisa de mais nada. E Davi, você sabe a história não é sobre Davi, mas só um paralelo ou um paradoxo de quem era Davi e quem era Saul. E nesse ímpeto de Saul, que o homem se sentiu no direito até de se exercer as funções de sumo sacerdote. Sabe aquela coisa? Ele era o líder, o grande rei. Ele era tudo, mas Deus não queria ele para isso. Ele não tinha aptidão para isso. E uma história que muda completamente, uma situação que muda completamente a história de Saul, que traz a gente esses detalhes todos, é porque Deus chega para ele e usa Samuel. Naquele tempo, guarde bem isso, naquele tempo, Deus não falava diretamente com qualquer pessoa. Deus não falava diretamente com o povo. Deus falava através dos profetas. Então era comum os profetas se deslocarem para entregar recados para os reis. Lembra de Elias com Acabe? Elias era chamado, Acabe chama Elias o perturbador de Israel. Ora, Acabe totalmente errado, e tantos outros, Isaías, e tantos outros, eram profetas judeus. E muitos profetas que não aparecem na Bíblia, profetas anônimos, mas que Deus também usava. Existia o ministério de profeta. O ministério de profeta no Antigo Testamento era algo claro, legítimo, real. Deus falava para o povo, para a nação, para os reis, através dos seus profetas. Quando Cristo vem, e o véu do tempo se rasga de alto a baixo, a cruz nos dá a vitória. A Bíblia fala que com isso, hoje, não existe mais o ministério de profeta, existe o ministério profético, em que todos nós podemos ser profeta de Deus, porque hoje Deus fala com todos nós aqui, sem exceção, basta estar na posição para ele falar. Lembra que ele falava no antigo ainda? Filho, olha, pode ter que falar contigo. Para Deus falar, tem que estar de pé. E a Bíblia fala que Deus manda um recado para Saul, falando: olha, meu filho, você vai lá, vai pegar os amalequitas, acaba com tudo. Acaba com tudo. E você sabe nos versículos iniciais, que o texto é muito grande, não vou voltar exatamente, mas Deus manda: olha, vai, acaba com tudo, acaba com todo mundo, tudo. Mas você imagina você numa guerra, num período de guerra, e você chega numa região em que está tudo devastado, acabado, arrebentado, está todo mundo destruído. Imagina a condição dessa, drástica, terrível. E você encontra ali os chamados despojos de guerra. Por exemplo, ouro derretido, caído no chão, decorrente das bombas, das explosões. Aqui não tem mais dono, até porque os donos estão todos mortos. O que seria natural para cada um? E lembro para você que os exércitos
quem trabalhava nos exércitos não eram assalariados, como hoje os militares são, por exemplo, do Brasil, dos Estados Unidos, seja lá qual for o país. Os exércitos eram pagos com os despojos da guerra que eles ganhavam. Era dessa maneira. Eram chamados os mercenários, eles entravam numa região, eles destruíam o que estava ali, eles pegavam aquilo ali, davam parte para quem os contratou e ficavam com a parte substancial. Isso era, de certa forma, uma prática comum, para você entender o contexto. Na verdade, Saul não fez nada de anormal. Saul não fez nada de incomum. Porém, tinha um pequeno detalhe que Saul fingiu se esquecer. Deus falou, não faz o que todo mundo faz. Vou repetir. Deus falou para Saul: eu não quero que você faça o que todo mundo faz ou aquilo que qualquer um faria. Eu quero que você haja diferente, porque eu sou diferente. Não é porque fulano fez que você vai fazer. Não é porque o padrão mundano está dominando nas regiões, nas situações, inclusive nos tempos, que você também vai se curvar aos padrões mundanos. Deus nos chamou para ser diferente. Saul, ele vai, mata, domina, destrói. E ele chega e vê algo precioso: os bois, as ovelhas e outras coisinhas. E o que naquela hora ele pensa? Poxa, que coisa legal. Mas Deus mandou destruir. Deus mandou destruir, mas misericórdia. Deus mandou destruir, mas quando Deus veio chegando com essas ovelhinhas e sacrificando, Deus não vai nem falar nada. Cuidado. Foi exatamente isso que foi a ruína de Saul. Saul vê aquilo muito bonito, caro. Eu estou falando de uma época em que quem tinha animais eram pessoas ricas. O pobre não tinha isso não, meu irmão. Quantidades gigantescas. E ele pega, vai levando. E Deus fala para Samuel: Samuel, tem um probleminha lá. Deu um problema, Samuel. Vai lá. E quando Samuel chega, aquilo que é a desobediência, aquilo que é afronta a Deus, ninguém vai precisar falar, porque aquilo mesmo está visível a todos. Porque quando Samuel chega, ele fala: estou ouvindo barulho aí, estou ouvindo barulho de ovelha, de bois, estou ouvindo um barulho de rebanho. O que é isso aí? Claro que Samuel não sabia. E Samuel, quando vê aquilo, ele se preocupa, porque Deus já tinha falado com ele antes que isso iria acontecer. E Saul, ao invés de se inclinar e pedir perdão, ele começa a justificar. Glória a Deus, aleluia. Não, mas peraí. Sabe, os fins justificam os meios. Eu vou falar essa frase. Em que Deus não mandou fazer. Não, mas eu vou fazer porque, afinal de contas, é errado, não está legal, mas é para a glória de Deus. Cuidado! Deus não trabalha em cima do erro. Deus não trabalha e não faz para piorar aquilo que é errado. E naquele momento, Saul não entendeu que ele estava construindo um projeto em cima da desobediência à própria palavra de Deus. E Saul tenta persuadir, ele tenta enganar, ele tenta justificar o seu erro de desobediência, tipo: olha, eu errei, mas afinal de contas eu vou agradar a Deus, como meu próprio Deus não vai aceitar o agrado decorrente do nosso erro. Aquele sacrifício que Saul pensou que poderia fazer, ou pelo menos usou de subterfúgio, porque aquilo não era para sacrificar, mas foi o que veio no coração de Saul para justificar. Deus já havia rejeitado. E eu notei algumas coisas. A primeira coisa que eu notei: não permita, porque Deus falou assim: eu me arrependo, Samuel. Eu quero lembrar você que o arrependimento de Deus
Quando a Bíblia usa o termo arrependimento, não é o mesmo arrependimento que nós, homens, temos, por favor. Amém? Tem gente que, Deus se arrependeu. Não, é diferente. Por quê? Deus pode errar? Amém? Não. Deus comete erro? Não. Agora, você já viu alguém se arrepender porque deu alguma coisa certa? Você fez alguma coisa, deu tudo certo. Poxa, estou muito triste. Estou arrependido. Por que você é arrependido? Porque deu tudo certo. Eu estou arrependido. Por quê? Pela minha família. Qual o problema? Olha meus filhos lindos. Olha minha esposa abençoada. Olha que família bonita. Estou arrependido. Alguém se arrepende do que dá certo? Não. Nós só nos arrependemos daquilo que dá errado, que foge dos nossos planos, que vai diferente daquilo que nós idealizamos. Por isso que o arrependimento nosso não é o mesmo que o de Deus. Porque quando a Bíblia fala o seguinte, ele está dizendo que o arrependimento é diferente. É como se fosse assim: eu falei, eu permiti que vocês fizessem isso, mas está vendo, porque eu não queria que este homem fosse colocado como rei. Essa é a ideia. Aqui está falando, não permita que Deus se arrependa. Lembrando que não é o mesmo arrependimento que eu e você tem. Mas eu coloquei aqui, não permita que Deus se arrependa daquilo que entregou nas suas mãos. O que seria isso? Uma porta de emprego que se abre. Depois de um mês, um ano, 6 meses orando. Primeiro mês de trabalho, segundo mês de trabalho, o irmão some da igreja e nunca mais aparece na igreja. Por quê? Porque está muito ocupado trabalhando. O que é mais importante para Deus? Você ficar longe da presença dele ou você ficar desempregado e de joelho dobrado todo dia na frente dele? É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Não permita que Deus se arrependa daquilo que colocou nas suas mãos, nas nossas mãos, nas minhas mãos. Porque nenhuma bênção pode ser mais importante do que a sua comunhão com Deus. Nenhuma bênção, nenhum emprego, nenhum salário, nenhum dinheiro, nenhum cargo, nenhuma ocupação pode ser mais importante que a sua comunhão. E é por isso que muita gente não tem isso. Porque entre ter isso e se afastar dele, ele prefere você estar aos pés dele chorando todo dia. Mas pelo menos ele sabe que não vai perder você para sempre. Então, às vezes, a gente fica nessa coisa, mas não foi Deus que deu. Deus deu. Mas é melhor você ficar sem nada do que você ficar sem a sua vida eterna. As pessoas esquecem isso. Deus não tem compromisso com você ter casa nova, carro do ano, emprego para ganhar 20, 30 mil por mês, ter uma condição social legal. Isso é a bendita teologia da prosperidade, para não falar outra coisa. Eu não preciso ser rico para glorificar a Deus. Eu não preciso ter posses ou dinheiro para poder experimentar a bênção de Deus sobre a minha vida, porque a glória de Deus não pode ser comprada, a glória de Deus não pode ser medida com coisas materiais, o poder de Deus não pode ser medido com coisas que eu posso comprar. Mas hoje, infelizmente, a nossa geração, ela mede a bênção ou a intensidade do poder de Deus na vida de alguém por aquilo que essa pessoa conquistou, construiu, comprou, mostrou, declarou. Mas a bênção de Deus, a prova do poder de Deus, primeiro vindo aqui, está aqui dentro. Então não permita que Deus se arrependa de uma grande bênção que entregou nas suas mãos. Segundo, se Deus te ordenou, faça. Se Deus te mandou, não tem aquela frase? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus mandou, faz, irmão. Tem gente que fala, pastor, eu estou fazendo isso assim, assim, porque Deus mandou. Quase fala em línguas estranhas, pastor Valdez, quando fala essa frase. Chega a levantar a mãozinha assim e dá uma... Aí olha, graças a Deus. Aí, 2 semanas depois, e aí? Sei não. Pastor, eu não sei não.
Aí eu olho assim e falo, Jesus, ou Deus estava errado, ou a pessoa estava errada. Alguém estava errado nessa história. Ou ela não entendeu direito, ou ele não entendeu direito. Deus nunca erra, Deus nunca falha. Se eu fosse você, se Deus mandou, obedece. Está aqui, ó. Se Deus ordenou, faça. Não deixe de obedecer para não pagar um preço muito alto. Irmão, não é Deus que penaliza, Deus não é carrasco, Deus não maltrata ninguém, Deus não maltrata seus filhos, mas as consequências dos nossos atos poderão sim nos machucar. Terceiro, o tempo está correndo. Tem gente que erra deliberadamente e depois atribui a sua culpa ao Senhor ainda, igual Saul. Saul pecou, errou, desobedeceu, mas tentou justificar o seu erro. Sabe como? Eu errei, eu desobedeci, mas presta atenção, pelo menos eu vou sacrificar muito para Deus. Deus não está interessado em sacrifício, mais importante em sacrifício é a nossa obediência. Glória a Deus, aleluia. Terceiro. Quarto. Samuel ouviu e viu o resultado da desobediência de Saul. O resultado da nossa obediência e as más escolhas sempre é visível para aqueles que têm discernimento de Deus e visão espiritual. Você pode estar falando para todo mundo que está tudo bem, que era isso que você pediu, que era do jeito que você sonhou, mas um homem de Deus, uma mulher de Deus vai olhar para você e vai falar: o seu coração está sangrando, porque as suas escolhas lhe fazem chorar hoje. Aleluia. Não adianta. Deus sempre vai mostrar alguém, não para te vergonhar, mas para mostrar para você que as nossas escolhas definirão o nosso futuro. Aleluia. E as escolhas de Saul definiram não só o futuro dele, como o futuro de Israel. Olha que problema. Significa, sabe o quê? As suas escolhas definirão o seu futuro e da sua família. Amém. Dos seus filhos, dos seus netos, se tiver, de todos que estão ao seu redor, ou depende de você. O próprio Davi, depois, se sente culpado, arrasado, destroçado, porque você, a Bíblia mesmo fala, foi incitado por Satanás. Onde está a cabeça desse homem? Qual foi o problema, o pecado? Ele resolveu fazer um censo para contar ao povo. E Deus sempre mostrou que ele não precisa de quantidade para fazer milagre. Glória a Deus. Será que Davi esqueceu dos grandes feitos do Senhor? De ter livrado o povo da mão de Faraó, dos 300 de Leão, de tantas e tantas coisas que foram feitas. E por isso que Deus se irou com Davi quando ele contou ao povo para ver se tinha condições de vencer os inimigos. E sabe o que acontece? Milhares de homens morreram por causa da escolha mal feita, pelo ato equivocado de Davi, o rei daquela cidade. Cuidado, às vezes você é imune a certas coisas, mas seus filhos não são. Seu esposo, sua esposa não é. Sua família depende de você. Não permita que a sua má escolha reverbere na sua família e nas suas gerações futuras. Amém? Amém? Então, você pode estar rico. Você pode pegar uma chave com um carro zero que você comprou ontem. Aqui, ó, olha a minha bênção. Graças a Deus, olha que bom! Mas Deus vai mostrar para alguém que o seu coração está sangrando por dentro, porque no fundo aquilo gerou desobediência e afastou você de Deus. Obviamente eu não estou falando de carro, de casa, que só faz ninguém. Amém, irmão? Se a pessoa não estiver ligado com Deus, até um doce na cantina vira briga. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Mais um. O Saul quis justificar o seu erro, querendo apresentar um benefício, uma conquista. Deus não está interessado em afago de ninguém. Deus é Deus, Deus é poderoso, Deus
Deus não fica pedindo esmola de adoração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja do Senhor, lá em Apocalipse já fala, e o Senhor está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e não querendo benefícios por causa disso. É por isso que a gente fala aqui na frente, vai ofertar, não oferta pensando que com isso vai conseguir alguma coisa amanhã. Eu vou dar 1.000, eu vou dar 100, porque Deus vai me dar em dobro. Se fizer isso, não vai receber. Se fizer com amor, por amor a Deus, sim, será abençoado. Agora, ninguém pode comprar bênção. E é um grande problema hoje dessa teologia que está sendo pregada. Estão vendendo, estão roubando, estão manipulando a fé das pessoas para poder conseguir dinheiro, conquistar aquilo que Deus não entregou para eles. Amém? E a Bíblia fala que Saul ainda fala, vamos juntos. Saul ainda ficou meio. Eu falo para você uma coisa. Cuidado com os desobedientes. Cuidado com quem você anda. Porque talvez, se você estiver andando com alguém desobediente, você pode naufragar no barco, igual aquela turma lá de Jonas que quase foi a pique aquele barco por causa dele. Quem anda com o desobediente, quem anda com alguém que está sob julgamento de Deus, sob juízo de Deus, pode enfrentar a mesma coisa que aquela criatura está enfrentando também. Sabe o que você faz com o desobediente? Dá um chega para lá dele e cuida da sua vida para você não se contaminar com isso. Amém? Eu não concordo com isso. Eu não concordo com o que Deus faz. Irmão, o ser humano ele tem essa habilidade de absorver muitas coisas dos outros. Eu sempre falo aqui, você sabe disso. Ande com quem pode acrescentar Deus à sua vida. Ande com quem possa te ajudar no processo da caminhada. Ande com quem possa estimular a sua fé. Ande com quem realmente seja de Deus. Sai fora daquele camarada que está sempre jogando você para baixo. Está sempre duvidando do poder de Deus. Está sempre duvidando do que Deus pode fazer. Você está com um processo de trabalho e você fala, eu estou orando porque eu vou fazer essa prova. É muito difícil. E o infeliz fala para você, é mesmo, tu faz não, você está repreendido, sai dessa pessoa, meu irmão. Amém? Você está com alguma coisa que você está pedindo a Deus e você comenta e a pessoa, sei lá, rapaz, eu estou tentando isso aí a minha vida toda, nunca consegui. O que você faz? Se manda. Essa pessoa, sabe como é a vida dela? É aquela pessoa amarrada, gente que nunca progride, gente que nunca cresce. Sabe o que eu penso do crente? O crente mesmo, o homem e a mulher de Deus, ele naturalmente, ele tem unção da prosperidade. E não é dinheiro não, tá? Cuidado, quando falar prosperidade, não é dinheiro. A unção da prosperidade é aquele sentimento que tudo que aquela pessoa faz prospera. Aleluia. Tem gente que tem unção da destruição. Ele abre uma empresa, quebra. Ele começa um trabalho, quebra. Ele começa um trabalho no departamento, na própria igreja, não vai para frente. E sempre bota a culpa nos outros. A culpa dos irmãos que não me ajudaram. A culpa do pastor que passava por mim, nunca me dava um abraço muito forte. A culpa é de fulano de tal que nunca fez nada. Pastor, esse grupo não quer nada. Meu Deus, repreendido. Essa gente sai de perto de você. Esteja e ande com gente que acrescente na sua vida. Não quer obedecer, pula fora. Samuel ficou pensando, esse camarada não quer obedecer a Deus, o que eu vou fazer do lado dele? Eu não quero nem andar com ele. Melhor obedecer. Melhor obedecer quando todo mundo está se dando bem, erradamente no seu trabalho. Pastor, imagina você chegar no trabalho, aí alguém vai e fala assim, procedimento aqui é assim, assim, assado, tá? Aí você, Aí o que o capeta vai falar para você? Não, eu sabe todas as coisas, eu sabe o que você está fazendo, que todo mundo faz. Para com isso.
O importante é que esse dinheiro ilícito que você está conseguindo aqui, você vai poder ajudar a igreja. Vai ajudar a igreja. Você imagina alguém cometendo um roubo, não tem outro termo, não é um desvio, alguma coisa no trabalho, coisa do tipo, e essa pessoa tentar justificar, dizendo que não, mas eu, afinal de contas, pelo menos eu vou poder ajudar a igreja, diz o Senhor. Esse dinheiro é maldito, não traga não, dá em outro lugar. Melhor você pegar e botar fogo nele do que você usá-lo para alguma coisa. Amém? Não se engane com isso. Esse tipo de coisa só traz maldição para a vida da pessoa. Não se engane com isso. Melhor obedecer do que pagar o preço da desobediência. Não desobedeça a Deus. Ande reto. Nada justifica. Eu lembro de uma vez, você deve lembrar, isso muito amplamente divulgado. Eu acho que foi na época do mensalão, lá da turma do Roberto Jefferson, que teve uma turma que, lá em Brasília, que se diziam cristãos, e a câmera gravou, receberam propina, e os sem vergonhas ainda se abraçaram e oraram. Imagino que Deus deve ter vontade de jogar um fogo ali e consumir todo mundo ali no velório. Senhor, muito obrigado. E o dinheiro do roubo, fruto do roubo no bolso, né? Senhor, muito obrigado. Eu falei, mas que gente sem vergonha, ladrão, e ainda não usa o nome de Deus. Cuidado, porque aquilo que é ilícito não traz bênção. Aquela pessoa que está te jogando para baixo, sai fora dela. Cuidado com isso. Então, melhor obedecer do que pagar o preço da desobediência. Outro, Deus, em toda a história da humanidade, sempre requereu de nós cristãos a obediência desde o jardim do Éden. Irmão, por que a humanidade toda paga até hoje por causa de uma coisa chamada desobediência? Deus fala para Adão, não toca ali não. Ó, você pode tudo. Irmão, pensa bem. Havia motivo daquele lugar, daquela árvore, ter sido proibida? Não. Foi simplesmente o fato de Deus provar a obediência de Adão e de Eva. E a Bíblia fala que o homem, ele gosta tanto de criar subterfúgios, igual Saul, para justificar o seu erro, que quando Deus se aproxima dele, uma sucessão de equívocos, ele se esconde. Cadê você, meu filho? Ah, Senhor, eu me escondi. Por quê? Eu estava nu. Ah, mas quem disse que você estava nu? Você está nu desde sempre. Ele estava com Deus nu o tempo todo, meu irmão. E ele justifica de uma forma muito esfarrapada, diferente falando. E o pior é o cidadão, quando ele viu, Senhor, essa mulher que o Senhor me deu, realmente, não tem jeito não. Então, mas foi a mulher? Só foi, pai, só foi. Só foi. Coitado da Eva. Eu julgo que o Adão, ele teve mais culpa que Eva. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que quem foi criado à imagem e semelhança de Deus foi Adão. Eva foi criada a partir de quem andava com Deus e falava diretamente com Deus era Adão. Adão era a última instância para evitar um possível pecado de desobediência. A postura daquele homem que conhecia Deus, conhecia a voz de Deus, sabia da vontade de Deus, era ter falado: não, minha querida, nós não podemos desobedecer a Deus em hipótese alguma, mesmo que haja uma proposta muito grande, muito boa, porque havia uma proposta, porque todo ato de desobediência tem anteriormente uma proposta. Sabia disso? O adultério tem uma proposta de uma busca de prazer.
um suborno financeiro, tem uma proposta de adquirir bens, poder e coisas do tipo. E naquele momento ali havia uma proposta de ter o mesmo conhecimento de Deus. Qual é a chave? A chave é você entender que por mais bonito, por mais belo, por mais instigante seja essa proposta, se ela vai te afastar de Deus, sai dela, sai fora, foge, porque certamente você vai pagar um preço muito caro por isso. Lembra que eu falei que a descendência paga também? Nós somos exatamente um exemplo claro que a desobediência de um só homem reverberou toda a existência da humanidade. Quando você acordar amanhã de madrugada para trabalhar, lembra de Adão, a culpa é dele. Aí, o que é que Deus está falando? O seguinte, você sabe que o homem gosta de religiosidade. O homem gosta de pompa, aquela coisa toda. Deus não gosta disso. Deus não está interessado na sua liturgia. Deus não está interessado no seu cerimonial. Deus não está interessado se você vai colocar aqui paredes de ouro, se você vai colocar plumas, se você vai botar não sei o que, uma gravata de ouro, um sapato de ouro, e se você vai botar essas paredes de ouro e não sei o que. Deus não está interessado em cerimoniais, em rituais, em liturgias, porque o mais importante para Deus não é o sacrifício da desobediência, mas é a obediência gerada pelo convencimento de que Deus é dono de tudo, inclusive de nós. Cerimônias religiosas ou rituais são vazios, a menos que apresentado com atitude de amor e obediência, pois o sacrifício era um ritual que demonstrava a comunhão entre Deus e o homem, mas o sacrifício vinha posterior à obediência. O que era o sacrifício? Era o resultado da obediência, porque o homem recebeu a ordem: sacrifica para que eu possa receber o seu holocausto. Ou seja, o homem estava invertendo, estava sacrificando para depois obedecer. Não mude, não inverta as coisas. Sacrificar vem depois da obediência. Obedecemos pela metade, achando que estamos cumprindo a vontade de Deus. Ora, obedecer uma parte é desobedecer totalmente, porque sem obedecer, nós estamos desobedecendo tudo. O que significa isso? Deus te dá o todo para você obedecer. Aí você escolhe: não, isso aqui eu quero obedecer, aquilo ali não, isso aqui eu vou. Mas Deus sabe que a maioria eu estou fazendo. Para Deus não tem pecadinho e nem pecadão. Tudo é um ato de desobediência a Deus. Então não adianta, se você tem 10 coisas para você obedecer e uma que aparentemente é pequenininha você desobedece, meu irmão, o todo já está comprometido. Seguir, abre comigo aqui, Provérbios 15, 8. Provérbios 15, 8. Diz assim: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Olha só, o sacrifício do perverso, do desobediente, daquele que não está em comunhão, daquele que não ouve, daquele que não é ligado ao Senhor, isso para ele é o que? É abominável. Ou seja, não existe holocausto na desobediência. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Opa! Aí, um texto maior aqui. Rituais religiosos podem ajudar as pessoas a compreender Deus e a alimentar seu relacionamento com Ele. É por isso que Deus instituiu, por exemplo, a circuncisão, o sistema sacrificial do Antigo Testamento e o batismo. Esse é no Senhor, no Novo Testamento. Porém, os rituais somente são úteis quando praticados sob uma atitude de obediência e amor a Deus. Deus não deseja sacrifícios, Ele quer que sejamos misericordiosos. Sabe por quê? Porque
Porque no Antigo Testamento nós sacrificávamos coisas ao Senhor. Nós pegávamos animais e apresentávamos ao Senhor para que Ele consumisse aquilo como holocausto. Quando Cristo vem e se torna o cordeiro que é sacrificado a Deus pelos nossos pecados, ficamos de uma maneira diferente. Quem oferece sacrifício não é mais o sumo sacerdote, sou eu. E mais ainda, o sacrifício sou eu. Outro, Mateus 12, versículo 7. Quando você procura, eu te dou um bom conselho. Se Deus mandou você ficar, fica. Se Deus mandou você vai, vai. Se Deus mandou você se empenhar, se empenha. Se está doendo, mas Deus falou que ia doer, mas quer ver você fazer mais ainda, faz. Está doendo, mas faz. Deus mandou, vai, faz. Está pesado, carrega. Deus mandou correr, corre. Mas eu vou cair, não vai cair. Enquanto Deus estiver do seu lado, tu vai correr muito, muito, muito. Mateus 12, versículo 7. Mas se vós soubesses o que significa, misericórdia quero, e não holocausto, não terias condenado o inocente. Irmão, eu vou dizer para você, a nossa sociedade é uma sociedade que a tudo condena para se defender. Há pessoas que têm o prazer de apontar os pecados dos outros para poder ocultar os seus. Há pessoas que têm prazer de jogar alguém que está caído, está lá se levantando, jogar no buraco. Por quê? Porque tiram o foco dela e jogam nos outros. Há pessoas que quando alguém cai, quando alguém se afasta, ao invés de abraçar, ele quer usar o rigor da lei. Ele quer usar o rigor da lei ali, penalizar. Você vai ficar assim, você vai ficar afastado 1 ano da igreja agora, você vai ficar excluído da igreja. Nós não entendemos assim. Aqui o texto fala, olha aqui, misericórdia eu quero misericórdia, porque se você exercer a misericórdia, você não vai condenar inocente, você não vai abandonar alguém que está ferido, você não vai esquecer alguém que sofre, você não vai deixar as pessoas morrerem só por uma religiosidade, só por uma questão de você ter que apresentar alguma coisa para o mundo ver, não para Deus ver. Irmãos, a obra de Deus não é ventilador, obra de Deus não são 4 paredes, obra de Deus não é ar-condicionado, não é caixa de som, a obra de Deus somos nós. Aleluia. A obra de Deus somos nós. Você é mais valioso que uma caixa de som de último tipo. Você é mais valioso que todo esse prédio aqui nessa igreja, porque você foi comprado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, e isso não tem preço. Eu não tenho direito de maltratar você. Como se eu por vontade dele. Irmão, hoje em dia está sendo pregado um evangelho diferente. Hoje em dia não prega que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Irmão, meu irmão, o que vem por aí está muito complicado. Eu vou dizer para você sem nenhum tipo de brincadeira. O que está acontecendo no dia de hoje, irmãos, hoje dia 23 de junho, nós estamos com a temperatura que eu te falo com certeza, eu não me lembro de ter vivenciado uma temperatura desse tipo no mês de julho durante tanto tempo. Isso significa que o mundo está completamente desregulado, não tem mais jeito, é irreversível, é o fim dos tempos e a coisa vai piorar, as águas vão subir, a temperatura vai aumentar, os rios vão se poluir, peste, fome, guerra, doenças, cada vez mais esse mundo fica pior e nós estamos esquecendo que o nosso lugar não é aqui. Aleluia! Tem um evangelho pregado diferente por aí, irmão. Porque se pregar vai todo mundo embora da igreja. Porque as pessoas querem ouvir aquilo que é agradável.
aquilo que legitima o seu pecado, a sua desobediência. Aleluia. Jesus vai voltar. Glória a Deus. Glória. E a Bíblia fala: Deus não se deixa escarnecer. Glória. Maravilha. Quem pecar e sem santificação, ninguém verá a Deus. Aleluia. Glória a Eu Deus. não sei o que vai ser da minha vida daqui a 1 hora, 2 horas, 1 mês, 2 meses. A gente faz planos. Mas ninguém sabe se vai estar aqui daqui a 1 mês, irmão. Amém? Eu sempre falo, puxa, pastor, só fica. Meu irmão, é realidade. Mas hoje numa pregação diferente. Meu irmão, cheguei na sua conquista. Vem aqui que eu quero orar para os empresários. Falei, nada contra, tá? Eu pode até funcionar para os empresários, mas não é esse o foco. Você quer ver uma coisa? Quando você dobra o joelho para orar, você pede mais ou agradece mais? Tá aí o cerne da questão. Você consegue? Você tem cara para. Tem gente que já cai pedindo, né? Senhor, me ajuda! Não, nada contra. Aliás, às vezes ele está só pedindo, meu Deus, socorro! Com a criança chorando. Claro que tem momentos. Mas se você analisar bem, meu irmão, dobrar o joelho em plena consciência e no espírito da adoração, meu irmão, a gente fica até constrangido de abrir a boca e pedir alguma coisa a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É só ser muito obrigado. Senhor, eu te agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Salmo 119, 11. Entretanto, para não pecarmos contra o Senhor, é necessário esconder, isto é, guardar, viver a sua palavra. 119, verso 11, ou 119, 11, diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Está aí o segredo de nós termos uma vida em retidão com Deus. Guardar as palavras dele no nosso coração. Por isso que tem gente que não pode ficar longe da igreja. Cada um sabe a sua vida, o seu tipo de vida com Deus. Sabia? Tem pessoas que tem que estar na igreja 2, 3, 4, 5 vezes na semana. Por quê? Porque assim se alimenta. E qual o problema disso? Nenhum. Eu não sei como que as pessoas aguentam. Não é nenhuma crítica a você que, por exemplo, trabalha a semana toda, só pode ir aqui aos domingos. Mas eu sinto necessidade de estar o tempo todo na igreja. Eu gosto de estar. Eu amo trabalhar para o Senhor. Na minha cabeça, na minha concepção, é uma maneira de eu sacrificar. Porque Deus foi tão bom comigo. E ouça o que eu digo para você. Deus não me deve nada. Aleluia. Se Deus tirar tudo que eu tenho, e isso é muito pouco, mesmo assim eu ainda estou devendo a Ele. Eu estou devendo a Deus. Eu devo a Deus não só a minha vida nessa terra, mas a minha vida vindoura lá no céu. Eu devo a Deus. E se Ele não fizer nada mais na minha vida, eu vou continuar devendo a Ele. Se Deus não abrir mais nenhuma porta, se Deus não fizer mais nada que eu peço, se nada mais for para frente, se Ele me levar agora, eu continuarei em débito com Ele. Porque o que eu tenho eu não mereço. Eu creio que você também tem esse raciocínio. Eu não mereço. É pela graça de Deus. Graça que o homem não pode comprar. Graça que Satanás está tentando vulgarizar, mudando liberdade com libertinagem. Graça que as igrejas esqueceram de viver, porque hoje estão interessados em projetos de poder, projeto político e domínio. Versículo 12: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Fecha os olhos, conversa com Deus um pouquinho. Não vem na minha carona, não. Fala com Deus. O que você tem a falar com Deus? Fala. Fala com Deus.
Está vendo a religiosidade? Está praticando coisas que você mesmo sabe que não vão te levar a lugar nenhum. Está na hora de mudar, irmão. Não espera acontecer um desastre para você entender ou refletir e reconhecer que o caminho estava errado. Amado Deus e Pai, quero apresentar os teus filhos que aqui estão. A tua palavra fala que não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus pode todas as coisas. Não há nada que Deus não possa resolver. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque grandes coisas tem feito, Senhor. E por isso estamos alegres. Senhor, vive dessa mãe agora que pede pelo filho. Vive desse pai agora, Deus, que clama por restauração. Senhor, trabalha na vida dessa esposa que pede harmonia no lar. Esse esposo que clama pela família que não está conseguindo. Senhor, repreendemos agora todo espírito maligno, toda obra de Satanás, tudo que não provém de ti. Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar ao Pai a tua providência, tua graça, o teu poder e o teu milagre. Espírito Santo, muito obrigado. Nada podemos sem ti. Eu quero te apresentar neste momento a súplica da sua igreja, o clamor da sua igreja. Isso tudo é para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Senhor, muito obrigado. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. E amém, Jesus.